em suas casas, com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom poder cantar louvores a Deus, adorar o Senhor na convicção de que Ele sempre nos assiste, Ele sempre nos guarda, Ele sempre nos conduz. Ele é Deus Todo-Poderoso. Por isso nós não tememos, ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, nós não precisamos temer, porque nós temos o Senhor que é o Criador, que é o Senhor de todo o universo. A Ele honra, glória e louvor para todo sempre. Nos alegramos, amados irmãos, com irmãos nossos que já receberam bênçãos maravilhosas do nosso Deus. E comunicamos de público que o nosso irmão Wellington Ramos, estava internado, já recebeu alta, já está em casa. Nós nos alegramos com você, Wellington, com a Joelma, com as crianças, e continuemos a orar pela Dona Maria, irmã Maria, mãe de nossa irmã Joelma. Ela precisa das nossas orações, e tantos outros que estão enfermos também e carecem das nossas orações. Muito bem, amados irmãos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, o capítulo 5, versículos de 1 a 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 1 a 5. Assim nós lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? É nesta convicção de que o Senhor da palavra, aquele que a inspirou, aquele que a mantém viva, Ele nos edificará. É nessa convicção que nós paramos para meditar nesta palavra em nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje nós falaremos sobre o tema Vencendo o Mundo. Se você olhar o evangelho registrado por João, no capítulo 17, o Senhor Jesus já falava e manifestava a sua preocupação referente à inimizade do mundo com os filhos de Deus e o peso ou a agressividade do mundo. No capítulo 17 de João, o Senhor Jesus, na sua oração, ele diz a Deus no versículo 9, é por eles, ou seja, pelos seus discípulos, pelos seus filhos, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículos 14 em diante. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os livres do mal, ou guardes do mal. E o mal aqui, com certeza, é Satanás conduzindo este mundo, conduzindo a história deste mundo num contexto de agressividade e de oposição ao Senhor nosso Deus. É pensando nisso e confirmando a preocupação de Jesus que o autor sacro, no hino 132 do Inário Novo Cântico, ele então registra o seguinte, como uma oração também: tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão.
vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. O que ele está dizendo aqui é justamente que aquilo que nós experimentamos. Quem aqui está no templo ou mesmo aí na sua casa não se lembrou de um amigo, de um conhecido ou de um familiar que outrora caminhou conosco no Evangelho e que estava com fervor no Evangelho e escolheu sair da fé e hoje servir os prazeres deste mundo? Pessoas que nós amamos, mas que correram e cederam e foram derrotados por este mundo. Neste momento, o apóstolo João está corrigindo a igreja, exortando a igreja. E o que ele vai tratar aqui é justamente o que fazer para vencer o mundo. E nós precisamos, então, ver como que isto começa. Lá no Jardim do Éden, Satanás já começou a levantar uma inimizade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E a partir do momento que o homem caiu, o mundo entrou nele. Então agora ele tem que lutar contra algumas forças específicas. Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás é o príncipe das trevas. Ele já está derrotado, mas nós não podemos esquecer que ele é terrivelmente astuto e capaz de obrar muitos corações para tirar da presença do Senhor. Então nós lutamos contra o príncipe deste mundo. Nós lutamos também contra o próprio mundo que é dominado por ele e que odeia o Senhor Jesus. Em João capítulo 15, versículo 18, vai dizer que o mundo, Jesus dizendo assim, antes de odiar a vocês, o mundo me odiou. E aqui no 17 ele vai dizer que o mundo os odeia. Então, na verdade, este mundo vai lutar contra os princípios de Deus, tentando derrotar, tirando a alegria da salvação, tentando diminuir o seu contentamento no Senhor. Ele vai sempre instigá-lo a alguma confusão, para que você se afaste do Senhor. Mas também você tem um outro inimigo que é mundano, que é o seu próprio coração antes da conversão e que ainda age como uma natureza que luta e que guerreia após aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração como uma natureza santa. Então você tem que lutar contra essas forças do mal. Como vencer? Só é possível derrotar o mundo de algumas formas ditas aqui por João. E a primeira forma de vencer o mundo, colocado por João, é que para vencer o mundo, nós precisamos ser nascido de novo, recriado, feitos novamente. Algumas coisas são importantes para a gente entender aqui. Primeiro, no versículo 5, vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E o versículo 4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, para vencer o mundo, tem que nascer de novo. Bom, se tem que nascer de novo, algumas coisas são óbvias. Primeiro, se eu tenho que nascer de novo, significa que o meu nascimento biológico, ele é incapaz de gerar em mim alguma possibilidade de retornar a Deus e de vencer o mundo. Porque a minha natureza nasceu no pecado. Então, como Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Esta é a primeira realidade. A segunda realidade é que o verbo está aqui na passiva, ser nascido de novo, e não eu nascer de novo como uma ação ativa pessoal. O que nos conduz, então, a uma ação externa, a uma ação soberana que vem sobre a nossa vida, nos recriando. Quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, ele disse que para ser salvo, para ir para o novo céu e para a nova terra, é necessário nascer de novo, e ninguém pode nascer de novo a não ser da água e do Espírito. Quem opera a nova natureza é o Espírito Santo do Senhor, é Ele que nos dá nova vida.
E uma vez que ele nos dá nova vida, agora temos uma outra natureza. E essa outra natureza recriada, e Paulo fala isso também aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, que estamos em Cristo, somos uma nova criação, temos uma nova natureza. Então essa nova natureza gera no nosso coração novas motivações, e motivações corretas, que é justamente a glória de Deus. Então não dá para ser filho de Deus, não dá para vencer o mundo, se Deus não operar no nosso coração um novo nascimento. E este novo nascimento, então, nos dá a ideia de uma nova natureza. Tanto é que o apóstolo Pedro, logo aqui atrás, na primeira epístola, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Agora preste atenção no versículo 23. Pois fostes regenerados, ou nascidos de novo, foram feitos de novo, foram recriados, regenerados, ou seja, gerados novamente, não de semente corruptível. A semente de Adão e a semente de Eva eram semente corruptível, mas a nova criação, o ser nascido de novo, agora é de uma semente incorruptível, porque é do Espírito Santo, que é incorruptível. Então nós temos agora essa nova natureza em nosso coração, e só é possível vencer o mundo se nós formos nascidos de Deus, nascidos de novo. Não dá para nascer de nós mesmos, não dá para vencer o mundo com a nossa própria atitude, com a nossa própria obra. Não dá para nascer de novo por nós mesmos e achar que temos força suficiente para vencer o pecado. É necessário, sim, ser nascido de Deus, e isso é operado pelo Espírito Santo através da pregação, através da palavra de Deus. Hoje nós somos aqui instruídos a isso, e este sermão, creio eu firmemente, que o Espírito Santo usará para também levar aqueles corações que ainda não foram nascidos de novo através da transmissão, para que eles também recebam mais uma vez a oportunidade de entender que só é possível vencer o mundo se for nascido de Deus. Mas João trabalha aqui uma direção muito interessante, porque como ele diz que só podemos vencer o mundo se formos nascidos de novo, ele vai dizer que existem evidências na nossa vida que comprovam que fomos nascidos de novo. E aí ele aponta então que confessar, crer e confessar a divindade de Jesus é uma evidência do nosso novo nascimento. Versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Versículo 1 diz, Jesus é o Cristo. Versículo 5 diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Eu estava até pensando, enquanto fazia Natanael aqui a parte litúrgica, e ele falava sobre a obra missionária, e Deus colocou no meu coração, eu acho que eu tenho que fazer um sermão ao Deus desconhecido, num local que todos falam que conhece a Deus. Porque muitas pessoas estão vendo Jesus apenas como um grande profeta, ou estão vendo Jesus como um gerado de Deus no sentido físico, que não é Deus. Outros estão vendo Jesus como um salvador da pátria, mas não querem tê-lo como o Deus Senhor da sua vida. Mas aqui João está deixando claro que o que comprova, uma das coisas que comprovam o meu novo nascimento é justamente a visão correta, a confissão correta da divindade de Jesus, que ele é o Cristo, e Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa aquele que foi prometido, ou seja, Deus fez uma promessa ainda no jardim do Éden, e esta promessa foi então lembrada e repetida durante
toda a história do Antigo Testamento e depois abre o Novo Testamento contando o cumprimento desta promessa. Então, Jesus é o prometido, ele é o cumprimento da promessa de Deus. Mas não é só o Cristo como prometido. O versículo 5 vai dizer: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é interessante porque a razão de Jesus ter sido crucificado na visão humana é porque justamente ele disse que era Deus. Quando ele afirmou ser filho de Deus, quando ele afirmou que o reino dele não era deste mundo, isso então efervesceu o coração dos seus inimigos para a sua crucificação. E muitas vezes nós temos tratado Jesus também de uma forma indiferente. Muitas vezes nós não temos realmente dado a Ele a glória que nós precisamos dar como Deus Filho. Nós precisamos entender que Jesus é o Deus e que Ele esteve presente não só na nossa salvação, não só na história do Antigo Testamento, mas nele foram criadas todas as coisas. Olha um pouquinho atrás aqui em Hebreus, o capítulo 1. Olha só o que o autor vai dizer sobre Jesus. O autor aos Hebreus, ele tem a responsabilidade de corrigir aqueles a quem ele escreve e nos corrigir também, para a elevação do real sentido de quem é Jesus. E ele então disse: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja bem, Jesus é a palavra, é a revelação plena de Deus. Nós não precisamos ficar atrás de novas revelações, de coisas novas de Deus, porque nós temos tudo aqui, e tudo aqui é novo dia após dia. Estude a palavra para você ver. A cada instante você é edificado com a mesma leitura, porque o Espírito Santo aplica no seu coração, e esta palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é a revelação plena. Está aqui aos Hebreus. Agora veja bem o que ele fala mais. Ele vai dizer assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Tudo foi feito através e em Cristo. Toda a criação. Paulo fala isso também aos Colossenses, no capítulo 1. Todas as coisas vieram à existência através do Senhor Jesus Cristo. Agora olha mais o que ele fala no versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja bem, ele não só é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas através do poder da sua palavra. Tem muito crente falando que a palavra tem poder, mas a palavra Jesus, essa tem poder, porque nenhuma palavra tem poder igual ou superior à de Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele é o resplendor exato, da glória exata do Pai. Ele é da mesma essência, ele é divino. Ele então foi, depois que ele criou e sustenta tudo, ele operou a nossa salvação. E ao operar a nossa salvação, também nos purificou e foi assunto ao céu. E aí versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. O mundo tenta, o mundo se reinventa, o mundo fica irado, o mundo briga contra o Senhor Jesus, mas ninguém pode se aproximar dele sem se curvar, nem que seja no último dia, mas se curvará, porque todo joelho se dobrará diante do glorioso nome do Senhor. Ah, meu amado irmão, é necessário crer nesse Jesus que domina no poder da sua palavra todas as coisas. É por isso que nós precisamos primeiro, como foi dito hoje aqui, não temer. Você está sob Jesus.
Ele está guiando a sua vida, Ele é o seu Senhor. Se Ele é o seu Senhor, não precisa temer mais ninguém. Não precisa temer mais nada, porque você está debaixo do Todo-Poderoso. E se você está debaixo do Todo-Poderoso, só ocorrerá na sua vida aquilo que for para a glória dEle. Então creia que Jesus é verdadeiramente o Cristo, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro, quando encarou lá as autoridades que queriam prendê-lo e o prendeu, ele disse: esse Jesus, esse nome, não foi dado ao homem na terra nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só Jesus pode salvar. E João, ainda o capítulo de João, o Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 29, nós encontramos o seguinte: quando João Batista olha para trás e está com seus discípulos, e vem chegando Jesus, ele faz uma declaração que não é comum. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a identificação correta de Jesus. Então, como que eu sei se eu sou nascido de novo? Ou melhor, como que eu sei que eu posso vencer o mundo? Eu tenho que ser nascido de novo. Como que eu sei que sou nascido de novo? Se eu realmente creio em Jesus como Senhor, Salvador, como Deus Filho. Mas há uma outra evidência de que confirma o meu novo nascimento, é o amor que eu tenho para com os meus irmãos em Cristo. Quem é nascido de novo confessa a divindade de Jesus, mas também ele exerce o amor fraternal, um amor embasado no amor de Jesus. Veja bem o que diz aqui o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, ele está apontando agora para a igreja do Senhor. É por isso que eu tenho pregado, fiz isso na quarta-feira passada, é inadmissível no corpo de Cristo alguém que não conversa com o irmão ou com a irmã. Alguém que guarda ódio do outro. É inadmissível, porque se eu não amo o meu irmão, isso significa, e é uma evidência, de que eu não sou nascido de novo. Então eu preciso sondar o meu coração para ver se há nele algum caminho mau, mas eu só faço isso com os olhos do Espírito Santo, porque se eu fizer com os meus olhos, eu serei sempre certo. Lembra do que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando eu olho para a minha vida com os meus próprios olhos, sempre terei uma justificativa, sempre serei a vítima. Mas quando eu peço ao Senhor para sondar o meu coração, eu verei o quanto sou mau. Eu preciso entender que sou bem mais mau do que as pessoas pensam que eu sou mau. Eu preciso saber que eu necessito desse novo nascimento e alimentar de Jesus nesta fé no Deus Filho, para que o amor seja natural na minha vida e eu comece a amar os filhos de Deus como meus irmãos. O amor ao próximo. Olha só o que ele vai dizer aqui no capítulo 4, no versículo 19, 20 e 21. 1 de João 4, 19, 20 e 21. Ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento:
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Mas se você olhar no Evangelho, no capítulo 15, no versículo 12, você encontrará o mandamento de Jesus. E é Jesus falando, não é nem outro falando em nome de Jesus. Olha só, capítulo 15, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, o Evangelho, capítulo 15, versículo 12. O mandamento de Deus é este, que vos ameis como eu vos amei. Agora, então você percebe que é o mesmo João escrevendo aqui a epístola, falando sobre a necessidade de amar. Ele segue então uma linha que ele escreveu ao ouvir o Senhor Jesus falar. Então você precisa amar o seu irmão, e Jesus disse: assim como eu vos amei. Não é como você está sendo amado, não é de acordo com o que você tem recebido das pessoas, mas é amar as pessoas como Jesus amou a você. Essa é a segunda evidência de que você está em Cristo e que, estando em Cristo, você vence o mundo. A terceira evidência de que você é um novo nascido, é um novo criado, e então você pode vencer o mundo, é quando você obedece aos mandamentos de Deus. Está aqui no versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e eles não são penosos. Então tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, a questão de amar a Deus não significa apenas de uma confissão. Tem que ser. Você precisa confessar publicamente que você ama a Deus. Mas não basta você confessar, você precisa provar isto. Amemos não só de palavra, mas com vida, com obediência. A grande questão aqui é justamente essa. E nós temos dois pontos aqui que nós precisamos destacar. Existem aqueles que vivem em cima de leis, de algo relacionado a fazer. Tanto é muito comum isso acontecer, que quando a pessoa não pode ficar fazendo, ela para de vir à igreja. Ela para de fazer. Se for para eu fazer, eu vou. Se for para não fazer, eu não vou. Sentar no banco, eu não quero. Então a motivação está errada. Então eu tenho que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Vamos pensar aqui numa questão relacionada a sacrifícios. Por que as igrejas, muitas igrejas, denominadas como igrejas cristãs, mas que eu tenho minhas dúvidas, elas estão cheias quando elas chamam e lhe desafiam a fazer um sacrifício? Olha, vamos fazer um sacrifício de uma semana de oração às 4 da manhã. Faça um sacrifício. É mais possível você encher o templo dentro dessa perspectiva do que você falar sobre a graça de Deus. Lembro-me de um pastor que dizia que ele tinha no seu gabinete, na sua sala pastoral, ele já era mais idoso, uma almofada para que ele, ao ajoelhasse em cima da almofada, porque o seu joelho tinha problemas para ele orar, e algumas pessoas já acharam que não, ele deveria orar realmente com o joelho no cimento. Aí quase que eu brinquei, de preferência com caroços de milho por baixo, né? Porque quanto mais for doído, melhor é para Deus responder à oração. Então tem muitas pessoas que pensam que tem que fazer para ter. Por outro lado também, você tem um outro grupo que pensa que é de graça. Então não precisa fazer nada. Jesus já cumpriu
tudo. Então você pode viver de qualquer maneira. Então não precisa mais obedecer aos mandamentos de Deus. Os dois lados estão errados. É pela graça, sim, mas aqui é que está a questão. Eu cumpro, eu obedeço os mandamentos de Deus, porque eu amo a Deus. Por que você mantém o seu casamento, apesar das dificuldades? É porque há algo maior que os liga, que os prende. Por que você fica com os seus filhos ficam com você, apesar das diferenças? É porque há algo maior. Por que nós permanecemos obedientemente ao Senhor nosso Deus? É porque Ele nos amou e nós o amamos. Então nós temos prazer na obediência. Então ele vai dizer o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Lembra o que eu li em João, não a epístola, o evangelho, no capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este. Agora ele vai dizer que quando eu amo os meus irmãos, eu estou comprovando que eu amo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, e estes mandamentos não são penosos. Já percebeu aquelas pessoas que às vezes olham, hoje é domingo, tem que ir para a igreja, escola dominical 9 horas, depois tem que voltar, e hoje é dia na igreja, e hoje tem que fazer isso. Isso torna um peso. O dia que o seu culto a Deus se tornar um peso, não é culto ao Senhor. Então, a evidência de que você nasceu de novo para vencer o mundo é que o seu amor a Deus, a sua compreensão de quem é Deus, lhe faz obedecê-lo com alegria, com prazer, com satisfação, com contentamento. É por isso que você vê na história homens e mulheres, jovens, adolescentes, até crianças que foram mortos por causa de Jesus e que, com medo da morte, ainda assim louvavam ao Senhor, cantavam ao Senhor. É por isso que você vê adolescentes, e há uma história de um adolescente que os pais pregando o evangelho, então as autoridades vieram e o meio da autoridade proibir a pregação do evangelho naquela região, naquele lugar, foi justamente pegar um adolescente e dizer: se vocês não pararem, não negarem a Jesus, nós vamos matar o seu filho. E aquele pai então, aquela mãe com o coração sem saber o que fazer, o filho, um adolescente, se levanta e diz: não neguem a Jesus. Se negarem a Jesus, vocês não são dignos de serem meus pais. O que leva uma pessoa a fazer isto? O que leva uma pessoa a se alegrar na presença de Deus, se não este amor de Deus que está no seu coração? Então o mandamento de Deus para aquele que compreende, aquele que entende, que tem conhecimento de Deus, ele é algo maravilhoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: tudo que eu conquistei nos meus estudos, na minha intelectualidade, no meu poder e no meu sucesso, considerei perda ou lixo por causa de Jesus. Aquele que tinha poder para prender, agora ele se tornou um prisioneiro. E ele disse: é melhor ser prisioneiro com Jesus do que ser aquele que aprisiona sem Jesus. Porque o mandamento de Deus se torna doce, se torna meigo, se torna algo gostoso para se cumprir, porque a natureza é transformada. E só assim há possibilidade de vencer o mundo. Diante disso, eu encerro dizendo que o mundo continua o mundo. A guerra continua a mesma guerra. Batalhas podem ser mais renhidas ou menos renhidas. No entanto, o mundo continua o mundo. O senhor do mundo, o príncipe deste mundo, continua o mesmo, astuto como no tempo do jardim do Éden, mais furioso, porque ele sabe que a cada dia é menos um dia, quando ele será então lançado
para sempre no lago que arde com fogo e enxofre, porque o nosso Senhor já o derrotou na cruz. Ele continua. E o mundo continua odiando o Senhor Jesus. O mundo continua odiando a igreja do Senhor Jesus. O mundo continua odiando você e a mim, e ele fará de tudo para lhe tirar da presença de Deus. É necessário que o Espírito Santo opere no nosso coração esse novo nascimento. E para saber isso, nós precisamos examinar a nós mesmos usando os óculos de Deus, através da palavra. Precisamos examinar a nossa vida diariamente, se apresentamos algumas evidências do novo nascimento. E uma das coisas necessárias é que, em meio às tribulações, às aflições e às proibições, você possa gritar em público: Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu não cultuo a outro a não ser ao meu Deus. Eu não me curvo diante de ninguém a não ser do meu Deus. É necessário que você olhe para dentro de você e que você entenda que só será comprovadamente nascido de novo se você exerce um relacionamento de uma busca constante do crescimento do amor fraterno. Amem como eu vos amei. Já imaginou se Jesus fosse nos amar como nós amamos os outros? Mas Ele nos manda amar como Ele nos amou. E Ele nos amou com amor incondicional. Rever o seu relacionamento com as pessoas. Há quanto tempo não falo com alguém por alguma razão? Ou não gosto do fulano de tal, não vou dar papo para ele? Há quanto tempo eu tenho vivido dessa forma? Se tem vivido dessa forma, hoje é o momento que Deus quer restaurar o seu coração, desafiando a uma nova vida, porque amar o próximo incondicionalmente é uma evidência de ser nascido de novo. É necessário que nós pensemos se realmente eu amo a Deus. Será que eu amo verdadeiramente a Deus? Então vamos começar. Eu amo estar com os irmãos em determinado local, seja aqui no templo ou em outro lugar, para juntos adorarmos o Senhor, cultuarmos a Deus em culto público solene. Eu amo cantar louvores a Deus junto com os nossos irmãos. Ou eu tenho aquela birrinha de cantar só quando alguém está dirigindo, ou cantar só determinados hinos do inário, ou só do cânticos espirituais. Eu tenho o prazer de estar aqui exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem buscado isso, o Senhor tem comprovado isso, eu digo que você é nascido de novo. E se você é nascido de novo, você já venceu o mundo. Já venceu o mundo. Ele não terá poder sobre você. O mundo vai dizer para você o seguinte: você é bom, você é uma preciosidade, não rebaixe para ninguém, mas você dirá para você mesmo, à luz do Espírito Santo: eu não sou ninguém sem Jesus. E sempre os outros devem ser considerados superiores a mim mesmo. O mundo vai dizer para você: deixe de ser bobo, essa mansidão, seja mais agressivo, mais guerreiro, ponha para fora, imponha. E o Espírito Santo dirá para você assim: bem-aventurado você que é manso, porque os mansos herdarão a terra.
Mas para o mundo, para herdar a terra, tem que ser agressivo. Mas para Deus, para herdar a terra, tem que ser manso. O mundo vai dizer, não abaixe a cabeça para ninguém, não chore, levante a cabeça, erga a cabeça. O Espírito Santo vai dizer a você, você é feliz quando você chora pelos pecados que você comete diante de Deus, reconhecendo que você, sem Ele, não é nada. O mundo vai dizer para você, seja um bom político, negocie, engane, convença com a sua oratória, saiba, tenha jogo de cintura. O Senhor Jesus dirá para você, muito feliz é aquele que sofre pelo Evangelho, sem revidar. E aí ele termina dizendo, muito feliz é aquele que quando mentindo disserem todo mal contra ele. Meus amados irmãos, os princípios do céu são diferentes e contrários aos princípios deste mundo. Por isso que de público eu conclamo a igreja, não se envolva em rede social, em discussões, brigas políticas. Ah, você gosta do presidente? Ah, você não gosta do presidente? Se você tiver oportunidade de tratar o assunto, trate. Mas não solte isso. Nós não estamos aqui para emitir esse julgamento. Nós estamos aqui justamente para brilhar a luz de Cristo Jesus. Orar pelo presidente, orar pelos seus ministros, orar pelos senadores, orar pelos deputados federais, orar pelo judiciário, tudo aquilo que envolve o judiciário no âmbito federal, o legislativo no âmbito federal, ou o executivo no âmbito federal. Nós estamos aqui para orar pelo nosso governador. Ah, mas eu discordo dele, mas a Bíblia não lhe dá o direito de tecer críticas na rede social. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, então converse com ele. Eu posso até dizer que discordo dele numa conversa, mas eu não tenho o direito de manipular a sua pessoa, ou sujar o seu nome, ou incitar confusão através da rede social. Rede social é uma covardia. Você solta aquilo para todo mundo. Então, se você pode conversar com alguém, expor o seu pensamento, não é pecado, não é. Agora, você precisa saber o que você está fazendo. Ore pelo nosso governador, porque Deus tem um domínio sobre ele. Deus pode trabalhar o seu coração, Deus pode trabalhar o coração daqueles que o assistem, dos deputados estaduais, mas eu não concordo com... Ore por ele. A palavra de Deus diz que toda a autoridade é instituída pelo Senhor, e se eu começo a denegrir imagem de forma ilegal, eu estou, de certa forma, indo contra a palavra de Deus. Romanos 13. Ore pelo prefeito da cidade. Ah, mas não interessa se você concorda ou discorda. O seu papel é orar por ele. O seu papel é orar pelos vereadores. O seu papel e o meu papel é orar pelas autoridades e dizer para essas autoridades e para todo mundo que Jesus é o Senhor. E que nós não curvaremos, nós não curvaremos mesmo. Nós não nos assentaremos com outros que adoram a outros deuses. Não, nós não nos assentaremos para cultuar com outros. Cada um senta com o que quer. Eu não posso obrigar, mas também não posso adorar junto o meu Deus enquanto outros adoram outros, juntos, do mesmo culto. Não. No entanto, o meu papel é dizer para o mundo, Jesus é o Senhor, Ele é o Filho de Deus,
Ele veio ao mundo e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não cabe a Maria, não cabe a Pedro, não cabe a João, não cabe a nenhum dos apóstolos, não cabe aos profetas anteriores, não cabe aos patriarcas anteriores, não cabe a nenhum líder religioso hoje. É só Jesus Cristo. Essa é a função da igreja. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus. Sem Ele não há salvação. Não basta ter fé em Deus, é preciso ter fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E é necessário que este mover de Deus no meu coração me instigue, me conduza, me habilite, primeiro, a obedecer os mandamentos de Deus com alegria. Não são penosos, são maravilhosos. Segundo, a relevar a condição pecaminosa do meu próximo e amá-lo ainda assim, apesar de tudo. Porque quando eu olho no amor de Jesus para com a minha vida, eu não tenho o direito de negar o meu amor, ainda que seja para o meu inimigo. Porque, como Paulo disse aos Romanos, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, seus inimigos. Em nome do Senhor Jesus, você só vencerá o mundo se você for nascido de novo e for comprovadamente evidenciado na sua vida que você é uma nova criatura. Coloquemos em pé. Senhor, nós temos que confessar a Ti a dificuldade que nós temos. E quando confrontados com a Tua palavra, Senhor, nos vemos mais ainda afastados do princípio ou da realidade a que fomos salvos. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos. Tu mesmo nos orientaste através do Teu Filho, o apóstolo Paulo, dizendo que ao invés de buscar os prazeres carnais do vinho, nós devemos nos enchermos do Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, ajuda-nos para que a natureza espiritual, uma vez aplicada ao nosso coração, cresça de tal maneira que Jesus seja conhecido, visto realmente como Ele é, o Deus Filho Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todo o universo, o nosso Redentor, a expressão exata do Teu ser, gloriosa, majestosa, magnífica natureza divina, sem mácula, sem nenhum pecado. Ainda que fosse e foi tentado em todas as possibilidades, venceu por nós. Ah, Senhor Deus, que contemplemos com os olhos da fé os Teus mandamentos e os encontremos doces, suaves e motivados pelo Espírito que plantou em nós a nova natureza, a nova criação. Buscamos, ó Deus, obedecer-te com alegria e convicção. Que olhemos para o nosso irmão, ainda que ele não mereça, com o mesmo olhar que tu olhaste para nós. E assim, Senhor Deus, pela fé, nós podemos dizer: graças te damos, porque tu, ó Pai, nos preparaste para derrotar o mundo. O mundo não tem poder sobre a tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão, porque nós somos formados no Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor
para todo sempre. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que a graça doce e sublime de Jesus Cristo, o Deus Filho, o amor de Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Deus Espírito Santo, sejam conosco reunidos aqui nesta noite, sejam com todo o povo de Deus hoje e para todos